Alunos do sexto ano, tudo bem? Bom, hoje vamos dar continuação, né, na nossa aula de revisão. O conteúdo de hoje a ser revisado é o adjetivo. Bom, o adjetivo é uma classe de palavra variável que se pode flexionar em relação ao gênero, que é biforme ou uniforme, ao número, singular e plural, e ao grau, que é comparativo e superlativo. Sua principal função é acompanhar o substantivo, dando-lhe característica ou apresentando algo que o particularize. Classificação. Quanto à classificação, os adjetivos podem ser simples, apresenta um radical, composto, mais de um radical, primitivo, quando forma outras palavras, e derivado, quando existe a partir de uma outra palavra. Exemplo. Adjetivo simples, brasileiro, adjetivo composto, ítalo-brasileiro, adjetivo primitivo, azul, adjetivo derivado, azulado. Os adjetivos pátrios são usados para indicar nacionalidade ou origem. Para isso, referem-se a cidade, países e estado. Nesse caso, são classificados como adjetivos pátrios. Exemplos: acreano, do estado do Acre, alagoano, do estado de Alagoas, goiano, do estado de Goiás, fluminense, do estado do Rio de Janeiro, carioca, da cidade do Rio de Janeiro e goianiense, da cidade de Goiás. Bom, vamos ver agora a locução adjetiva. É a reunião de palavras, tá? Locução é igual a reunião de palavras, uma expressão formada por pelo menos duas palavras com apenas um sentido. Sempre que são necessárias duas ou mais palavras para contar a mesma coisa, tem-se locução. Às vezes, uma preposição mais um substantivo tem o mesmo valor de um adjetivo. É a locução adjetiva, expressão que equivale a um adjetivo. Exemplo: aves da noite, aves noturnas, paixão sem freio, paixão desenfreada. Flexão de gênero. Existem adjetivos que serão usados tanto para acompanhar substantivos masculinos quanto femininos, sendo eles classificados como uniformes, pois tem uma só forma para indicar o gênero, ou seja, não há masculino e feminino. Entretanto, há adjetivos que são flexionados quanto ao gênero, sendo chamados de biforme, duas formas, uma para masculino e a outra para o feminino. Bom, os adjetivos biformes, estranho, ativo, belo, português, chorão, ateu, etc., tá? Eles possuem duas formas, um para masculino e a outra para o feminino. Agora, os adjetivos uniformes, não. É uma forma só para os dois gêneros. Frágil, ruim, exemplar, confiável e etc. Flexão de gênero nos adjetivos compostos. Nos adjetivos compostos, por dois adjetivos, somente o segundo sofre flexão de gênero. Se for composto por um adjetivo e um substantivo, e este for o segundo elemento, será invariável. Exemplos: cidadão luso-brasileiro, cidadã luso-brasileira, camisa amarelo-ouro, cinto amarelo-ouro. Flexão de número. O adjetivo simples concorda com o substantivo em número, entretanto, se for um adjetivo composto por dois adjetivos, apenas o segundo elemento vai para o plural. No entanto, ao ser composto por um adjetivo e um substantivo, e se este for o segundo elemento, não haverá variação de número. Exemplo: literatura infanto-juvenil, literatura infanto-juvenis, uniforme amarelo canário, uniformes amarelo canário. Temos a exceção, né? Para toda regra tem uma exceção. E a exceção nesse caso é rapaz surdo-mudo, rapazes surdos e mudos. Os três vão para o plural. Flexão de grau. Quanto ao grau, os adjetivos se classificam em comparativos e superlativos. Os comparativos são: compara as características atribuídas ao substantivo. Podem ser de igualdade, quando equivale ao adjetivo com o qual se compara. Exemplo: este filme é tão engraçado quanto aquele. De superioridade, quando se
intensificam mais de um adjetivo do que o outro, o qual se compara. Exemplo, este filme é mais engraçado do que aquele. Inferioridade, quando se intensifica menos um adjetivo do que o outro do qual se compara. Exemplo, este filme é menos engraçado do que aquele. Formação. Geralmente são obedecidas as seguintes formas: igualdade, tão mais adjetivo, mais quanto, como. Exemplo, essa matéria é tão fácil quanto aquela. Superioridade, mais adjetivo, mais do que. Exemplo, essa matéria é mais fácil do que aquela. Inferioridade, menos, mais adjetivo, mais do que. Exemplo, esta matéria é menos fácil do que aquela. Agora vamos ver os superlativos. Reforça as características atribuídas aos substantivos. Podem ser relativos e absolutos. Os relativos expressam-se em relação a outros elementos de forma superior ou inferior. Exemplo, o menino é o mais atencioso daquele grupo. Superlativo relativo de superioridade. O menino é o menos atencioso daquele grupo. Superlativo relativo de inferioridade. Absoluto. Não se expressa em relação a outros elementos. Pode-se apresentar a forma sintética ou analítica. Exemplos: o menino é muito atencioso, superlativo absoluto analítico. O menino é atenciosíssimo, superlativo absoluto sintético. Formação. A formação do superlativo relativo é sempre feita de forma analítica. Exemplo: ele é o mais inteligente da turma. Quanto à formação do superlativo absoluto. Superlativo absoluto analítico. Geralmente é feita com auxílio de um advérbio. Exemplo: esta paisagem é a mais bela, né? Superlativo absoluto sintético. É feito com auxílio de sufixo, sendo mais comum-íssimo. Exemplo: esta paisagem é belíssima. Bom, depois, do conteúdo, vamos agora fazer as atividades propostas. Vocês irão ler a tirinha e vão responder as seguintes questões. Número 1. Cite um adjetivo que possa descrever a atitude do personagem que fotografa. 2. Em O Homem que era fã das pessoas certas, qual é o sentido de certas? 3. As expressões pessoas certas e certas pessoas não são formadas do mesmo modo. Em qual delas certas é um adjetivo? Justifique. Então, tem duas maneiras aí. Eu quero saber em qual delas o certas está como um adjetivo. 4. A tira revela valores ideológicos ao seu produtor. Quais são eles? Justifique sua resposta. 5. Substitua as locuções adjetivas pelos adjetivos equivalentes, mantendo o mesmo sentido conforme o modelo. Modelo dores no estômago, dores estomacais. A. Instinto de irmão. B. Beleza de anjo. C. Olhar de gato. D. Luz do sol. E E. Faixa de idade. 6. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos adjetivos destacados nas frases. Tá? Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão ler e vocês vão classificar. Então, vocês vão marcar a opção que estão de acordo com as frases abaixo. Tá? Ou melhor, acima, né? Já número 7, vocês vão relacionar as colunas. Adjetivo composto, adjetivo derivado e adjetivo pátrio. Vocês vão relacionar, vão colocar número 1, número 2 e número 3 nos parênteses abaixo, de acordo com a sua classificação correta, é claro. A número 8, vocês vão escrever os adjetivos no grau superlativo absoluto sintético. Frágil, fácil, difícil, bom, pobre. 9. Dê os adjetivos pátrios referentes aos nomes de lugares apresentados abaixo. Maceió, Recife, Belo Horizonte, Buenos Aires e Madrid. 10. Passe as expressões apresentadas abaixo para o plural. Cerimônia cívico-religiosa, saia azul pavão, vestido verde abacate, conflito sino-russo-japonês. 11. Passe as expressões apresentadas abaixo para o feminino. Infante português, cidadão cortês, espião, andaluz e estudante plebeu. 12. Reescreva as frases apresentando no grau superlativo os adjetivos destacados.
abaixo. Exemplo. A modelo pensou em encontrar uma criatura feroz à sua espera. A jovem pensou em encontrar uma criatura ferocíssima à sua espera. Vocês vão fazer isso com as frases seguintes, né? Bom, vocês vão ler a tirinha abaixo e vão responder as questões de 13 a 17. 13. Quais são os adjetivos usados pela donzela e a quem se refere? 14. Quais desses adjetivos são uniformes? 15. Os adjetivos usados pela donzela fazem parte de uma descrição. Ela estava descrevendo H? Explique sua resposta. 16. Pelos adjetivos da donzela, você acha que ela caracteriza um tipo de pessoa que ela espera que a salve ou pensa que irá que ela espere que a salve ou pensa que irá salvar? Justifique sua resposta. 17. H entendeu a mensagem da donzela como se referindo a ele ou a outra pessoa. Justifique sua resposta. Na próxima tirinha, vocês irão ler e vão responder as questões de 18 a 21. 18. A personagem dessa tira é conhecida como gafiteiro. As palavras da mãe dele se tornaram realidade. Que elementos mostram isso? 19. Localize na tira um adjetivo usado no grau superlativo absoluto. De que maneira ele foi formado? 20. Usando o mesmo recurso empregado na tira, forme o superlativo absoluto do adjetivo destacado em cada frase, empregando uns dos elementos super, hiper, ultra e mega. Observação: usa-se hífen depois de super e hiper, quando esses elementos são seguidos por uma palavra começada por R. A esse videogame é divertido. B. O metrô é um meio de transporte rápido. C. Meu sanduíche está gostoso. D. Este exercício de matemática é difícil. E 21. As formas de superlativo que você usou na questão 20 são mais comuns na linguagem formal ou informal, tá? Formal é na linguagem culta, né? Agora, informal, não, já não é na linguagem culta, né? Tá bom? Ficamos por aqui e até a próxima.